Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos, uma vez mais, sejam bem-vindos ao nosso canal. Como você sabe, eu sou Aguinaldo Paviani e nós estamos aqui mais uma vez para um bate-papo amigo, para um bate-papo fraterno, onde o nosso desejo é aprender, onde o nosso desejo é melhorar. Eu tenho certeza que esse é o meu desejo, eu tenho certeza que esse é o seu desejo. Nós que estamos aí vivendo dias tumultuosos, dias difíceis, mas também temos os momentos de refrigério, temos os momentos de paz. Eu tenho observado, por exemplo, como a internet tem sido útil nesses momentos, as instituições religiosas fechadas, ainda estamos de quarentena, mas pela internet são estudos, palestras, as pessoas estão fazendo um movimento para conseguir fazer, principalmente, a mensagem de Jesus chegar a quem precisa, ok? Muito bem, hoje eu trago aqui um estudo com o título Quem pergunta quer saber. Por que eu trouxe esse título? Porque hoje eu não quero explicar muita coisa não. Hoje eu quero perguntar a você. Hoje eu quero fazer perguntas para você refletir, para você pensar, para você trazer para a sua vida cotidiana. Porque quando eu digo isso para os meus clientes na clínica, quando eu atendo como terapeuta, eu digo assim, olha, quando eu te pergunto algo, acontecem duas coisas. Você, para responder, tem que refletir, e aí você aprende mais coisas sobre você mesmo, e eu também aprendo mais sobre você, porque quando você responde, eu conheço você um pouco melhor, e aí a terapia ela fica mais agradável, e aí a terapia ela vai atingindo o seu objetivo. Então, dos bate-papos que nós tivemos nas últimas semanas, a gente esteve aqui muitas vezes, né? A gente está aqui sempre. Aproveito, eu já fiz isso, mas aproveito para agradecer você que está acompanhando a gente no canal, você que já está no canal há bastante tempo, você que se inscreveu há pouco tempo, muito obrigado, viu? Muito obrigado. E eu vou dar uma sugestão, sempre que possível, visite lá o site da nossa editora, www.editorasintonia.com.br. Lá você vai encontrar todos os nossos livros. Tem livros de autoajuda, tem livros de estudo, enfim, você tem lá mais de 30 obras psicografadas e não psicografadas que vão lhe ajudar de alguma forma. Ainda mais nesse período que a gente não pode sair de casa, nada melhor do que ler um bom livro, tá bom? Fica feito o convite, tá? Muito bem, vamos lá então. São perguntas, como eu disse, para nossa reflexão. O filósofo pré-socrático, Heráclito, disse certa vez, a alma é um país distante, cuja extensão e limites podem nunca ser completamente explorados, né? A nossa alma é assim. Tomara que a gente consiga explorar bastante essa nossa alma para que a gente possa aprender. Tá legal? Vamos lá então, vamos começar as perguntas. Eu vou fazer uma breve explicação, tá? E vou fazer a pergunta. E assim, essas perguntas, elas não têm uma resposta objetiva, tá? Eu vou assim fazer uma consideração, fazer a pergunta e deixar você pensar. Vou fazer uma breve explicação, fazer a pergunta e deixar. A ideia é que você pense a respeito, a ideia é que você reflita, ok? Ano passado, nós fizemos a palestra de abertura de um evento aqui em Votuporanga, que a gente faz todo ano, no mês de novembro, e eu fiz a palestra de abertura. E após fazer a introdução da palestra, eu trouxe para o público uma pergunta muito interessante. Aí agora eu vou fazer a explicação e aí eu faço a pergunta. Toda cidade pequena, né, cidade do interior, tem a praça, né, a chamada Praça Matriz. Aqui em Votuporanga a gente tem, né, a Praça Matriz. Geralmente, as cidades mais antigas, as cidades menores, elas começaram a partir de uma praça, a partir da igreja matriz, uma igreja católica. E toda praça tem o seu banco, né? O banco da praça. Considerando que você já viveu muito, considerando que você, durante a sua vida, fez amigos, fez inimigos, considerando que você, no decorrer da sua vida, pode ter magoado algumas pessoas,
considerando que você pode ter ficado magoado com algumas pessoas, às vezes com seu pai, às vezes com a sua mãe, às vezes com seu filho, às vezes você fez um mal a uma pessoa e nunca teve a oportunidade de pedir perdão. Bem, feita essa reflexão, imagine o banco da praça. O banco é simbólico, tá? O banco é simbólico, poderia ser em qualquer lugar. Quem você levaria para uma conversa franca no banco da praça? Uma conversa assim para você tirar todas as máscaras. Você teria a oportunidade de ter aquela conversa com aquela pessoa que você nunca teve a oportunidade. Quem você levaria para uma conversa franca no banco da praça? Pense aí. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. O sexo, ele é muito importante na nossa vida. Para os casais, para aqueles que não são casais. Só que, a depender do valor que eu dou ao sexo, a depender da importância que o sexo tem na minha vida, eu posso inclusive comprometer as minhas relações afetivas. Então, para aquela pessoa que diz que sexo é tudo, nós percebemos ali um problema, um desequilíbrio. Mas também para aquelas pessoas que dizem assim, não, mas sexo para mim não tem importância, se eu ficar sem, não sinto falta. Também há um problema, porque sexo é energia da vida, sexo é criação divina. Então o sexo é divino, o ato sexual em si, quando acompanhado de amor, ele é algo divino. E a gente percebe que muitas vezes, muitas mesmo, a gente tem o sexo, mas a gente não tem o amor. E aí você vai encontrando hoje em dia, né, as chamadas relações abertas, né? As relações onde tudo pode tudo. Isso eu acho meio estranho. Bom, a pergunta: qual a importância do sexo na sua vida? Vou repetir. Qual a importância do sexo na sua vida? Para você, vou ampliar a pergunta, tá? Vou deixar mais uma. Essa é extra. Para você que é casado, se por uma razão qualquer o seu companheiro, a sua companheira não pudesse mais fazer sexo com você, você continuaria casado? Ou você não conseguiria viver sem sexo? Qual seria o seu posicionamento? Vou repetir a segunda pergunta. Qual a importância do sexo na sua vida? Ok? Pense aí. Terceira pergunta. O que é que te assusta mais? Na vida, a gente tem algumas fragilidades, né? Tem coisa que a gente dá conta, tem coisa que a gente não dá conta. Tem gente que tem medo de barata. Eu conheço uma pessoa que tem medo de mamangaba. Veja bem se isso é possível. Eu nunca soube de alguém que tenha morrido sendo picado por uma mamangaba, mas ele garante que ela é perigosa. E às vezes a gente tem medo de outras coisas. Muito bem, nós temos os nossos medos. Pergunta: o que é que você tem mais medo? Do que você tem mais medo? O que te assusta mais? A morte? O envelhecimento? Ou a enfermidade? Dessas três coisas, o que te mete mais medo? A ideia de morrer? A ideia de envelhecer, porque tem muitas pessoas que não sabem lidar com o envelhecimento? Ou a doença, ficar doente, ficar no hospital? Do que você mais tem medo dessas três coisas? Para você pensar. Próxima pergunta. Essa pergunta eu gosto muito, porque é uma pergunta que também nos leva a uma profunda reflexão. Todos nós, quando éramos crianças, ouvimos a pergunta assim: o que você vai ser quando crescer? O que você vai ser quando crescer? E a gente respondia as mais variadas coisas, né? Agora eu quero propor uma pergunta diferente para você. Diferente. Pense para responder. O que é que você vai ser quando você envelhecer? Vou explicar. A terceira idade, o período em que nós estivermos mais velhos, é o resultado do que nós estamos fazendo hoje. A gente precisa prestar atenção nisso.
Alguém pode dizer, mas ainda vai demorar para eu envelhecer. Sim, vai demorar. Mas lá na frente você vai ser o resultado que você está fazendo hoje. Será que você vai ser um velho ranzinza? Será que você vai ser um idoso de mal com a vida? Será que você vai ser aquela pessoa solitária? Como você vai ser quando você envelhecer? Essa pergunta merece uma atenção maior. Porque se você perceber que vai ser um velho complicado, dá tempo você mudar ainda. Dá tempo você consertar algumas coisas na sua vida e ser uma pessoa, um idoso diferente, tá bom? Pense aí. Próxima pergunta. Se você pudesse voltar no tempo e mudar uma coisa só, de tudo que você fez na sua vida, nós acertamos, erramos, fizemos coisas boas, coisas não muito boas. Se você tivesse a permissão de voltar no tempo e mudar uma única coisa, o que é que você mudaria? O que é que você fez que, se você pudesse voltar no tempo, você mudaria? Pense aí, reflita aí, vai analisando aí tudo que você fez. É só uma coisa, né? Não é 3 não, é só uma, tá bom? Próxima pergunta. Essa aqui eu vou deixar por último, essa aqui eu vou perguntar depois, porque eu acho que essa pergunta, ela resume tudo. Próxima pergunta, o que é que você não faria por amor? É diferente, hein? A gente ouve a pergunta assim, o que é que você faria por amor? É outra pergunta, o que é que você não faria por amor? Eu uma vez perguntei isso a uma pessoa e eu adorei a resposta dela. Eu perguntei, o que é que você não faria por amor? E ela disse assim, eu jamais deixaria de ser eu mesma. Eu achei, 10, parabéns, porque é o que a gente vê acontecendo muito. As pessoas deixando de ser elas mesmas para viver a vida do outro, por medo de perdê-lo. E isso é um grande erro. Próxima pergunta. Eu acho que essa pergunta aqui, eu acho que ninguém está preparado para isso. Mas a gente precisa estar. Porque a morte é uma realidade na nossa vida. É uma realidade. Então a pergunta é essa. Você está preparado para perder um ente querido? Como você reagiria? Como você se posicionaria? Você já se colocou nessa situação? Permitam-me dar um exemplo forte. A gente está preocupado com o coronavírus. Mas para você que está assistindo, talvez esse vírus não tenha chegado tão perto assim de nós. A gente vê os números, né? Ainda mais se a gente morar numa cidade do interior, são poucos os contaminados, justamente por ser cidade do interior. Mas há famílias que estão passando dores horríveis, né? Na perda dos seus entes queridos por conta desse contágio. E se fosse com você, como você reagiria? Você estaria preparado para perder um ente querido? Essa é uma outra pergunta que eu quero que você responda. Mais uma. Que tipo de pessoa você atrai para perto de você? E aí eu complemento. Por quê? Tem gente que diz assim, nossa, mas eu só atraio enrosco. Eu só atraio gente que não presta. Então, mas por que será? Por que você está atraindo esse tipo de pessoa? Você já parou para pensar? Penúltima pergunta. Na dor física, dor de cabeça, dor na coluna, dor no pé, dor no joelho. Na dor física, você já sabe relacionar com as questões emocionais? Porque você sabe que muitas vezes o corpo fala, né? Muitas vezes determinadas dores, elas estão te dizendo alguma coisa que está lá no campo emocional. Então a pergunta é, você sabe fazer uma relação da tua dor física com as tuas questões emocionais? Pense aí, é uma boa pergunta. E para finalizar, a última pergunta, você sabe quem é você? Se alguém chegasse hoje, objetivamente, e perguntasse assim, quem é você? Quais seus medos? Quais seus sonhos? Quais suas frustrações? Quais os seus segredos? Qual o seu perfil? Quem é você? Você saberia responder? Talvez não. Talvez não. Então, meus irmãos,
Esse é o nosso recado de hoje. Vocês viram que hoje eu expliquei pouco e joguei várias perguntas no ar para você pensar e para você refletir. Responda-as. Responda com calma. Se preciso for, anote as perguntas. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito no seu processo evolutivo. Tá legal? Muita paz, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.